Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma história incrível para contar para vocês, que vai fazer você pensar sobre julgamentos precipitados e a verdadeira grandeza de uma pessoa. Imagina só, um passageiro na primeira classe de um voo faz um comentário super arrogante sobre um homem ao seu lado, sem saber quem ele é, e acaba se arrependendo de forma surpreendente. Não é qualquer pessoa que ele insulta, não. É Cristiano Ronaldo, uma das maiores lendas do futebol. Quer saber o que aconteceu? Fica comigo até o final desse vídeo. E se você gostar da história, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos nessa? Era uma tarde amena de outono, quando o voo da primeira classe da TAP Air Portugal decolou do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com destino a Londres. O céu estava limpo e a turbulência prometia ser leve, algo que agradava os passageiros da cabine mais exclusiva. Entre eles estava Eduardo Carvalho, um empresário de 45 anos que adorava se destacar, fosse pelo trabalho bem-sucedido ou pelas suas escolhas de vida sofisticadas. A primeira classe era seu habitat natural. Ele viajava com frequência a negócios, sempre com o objetivo de fechar grandes contratos. Não tinha paciência para os comuns, como ele mesmo gostava de chamar os outros passageiros, aqueles que estavam lá para apenas viajar de maneira simples. Eduardo era alguém que não fazia questão de esconder sua opinião sobre as pessoas, que considerava acima da média. Em sua mente, pessoas famosas e bem-sucedidas, como atletas de futebol, muitas vezes tinham um ego muito maior do que suas reais qualidades. Para ele, esse tipo de celebridade vivia em uma bolha de glamour e atenção desnecessária. Ele sabia que seu sucesso não era algo que dependia de fama. Ele era um homem de negócio sério, alguém que preferia o anonimato e a discrição. Ao se acomodar em sua poltrona confortável de primeira classe, Eduardo notou um homem entrando na cabine ao lado. O homem estava vestindo um conjunto esportivo, de uma marca de luxo, boné, óculos escuros e fones de ouvido. Ele parecia simples, mas havia algo em sua postura e na forma como ele andava que chamava a atenção. Eduardo olhou por alguns segundos, desconfiado, tentando avaliar quem era. Deve ser algum jogador de futebol, um desses famosos, pensou consigo mesmo. Esses tipos adoram ser reconhecidos, mas não têm nenhum conteúdo real além dos músculos e da fama. Tudo que fazem é correr atrás de uma bola. Foi então que Eduardo tomou uma decisão. Ele estava determinado a aliviar o tédio da viagem e, ao mesmo tempo, dar uma lição no tipo de pessoa que ele tanto desprezava. Sem nem ao menos pensar duas vezes, ele se virou para o homem ao seu lado e falou em um tom sarcástico, sem dar a menor chance de resposta. "Você é jogador de futebol, não é?" disse Eduardo, olhando com desdém para o homem ao seu lado. "Deve ser ótimo ficar ganhando milhões para chutar uma bola, enquanto pessoas como eu trabalham duro para construir algo de verdade. Deve ser fácil para você, não? Sem ter que se preocupar com coisas importantes, só com o que vestir ou que carro dirigir." O homem ao seu lado, que até então estava ouvindo música, retirou lentamente os fones de ouvido e o encarou. Um sorriso discreto se formou em seu rosto, mas não era um sorriso qualquer. Era quase como se ele estivesse se divertindo com a situação. Eduardo, no entanto, estava tão seguro de si que não percebeu a leveza na expressão do outro. "Desculpe, mas você realmente não me conhece?" disse o homem com calma, o que só fez aumentar a confiança de Eduardo. "Eu trabalho sim. E como você diz, ganho bastante, mas isso não significa que a minha vida seja tão simples quanto você pensa." Eduardo deu de ombros, esperando que o outro fizesse alguma resposta agressiva. Ele estava apenas se divertindo com a situação, sem perceber que talvez estivesse se expondo ao ridículo. Mas o homem, sem pressa de falar mais, levantou-se calmamente e foi até o banheiro. Eduardo riu para si mesmo
achando que a conversa já estava encerrada. Mais um desses atletas de futebol com ego inflado, pensou. Enquanto isso, o homem voltava à sua poltrona. Neste momento, a comissária de bordo passou perto de Eduardo e parou ao lado do homem, sorrindo com gentileza. Senhor Cristiano, posso oferecer-lhe algo? Um drink ou talvez um café? Ela perguntou com uma suavidade característica dos funcionários da classe premium. Foi como se o mundo de Eduardo tivesse congelado por um segundo. Seu olhar caiu sobre o homem ao seu lado e foi nesse instante que ele percebeu o erro monumental que cometera. Cristiano Ronaldo. O nome atravessou sua mente como um raio. Era ele, o homem que estava sentado ao seu lado, tão calmo e despreocupado, era nada menos que uma das maiores lendas do futebol mundial. O próprio Cristiano Ronaldo, um dos atletas mais bem pagos e mais admirados do planeta. Eduardo ficou completamente paralisado. Seu rosto ficou vermelho e ele sentiu uma onda de vergonha lhe tomar o corpo inteiro. O peso do arrependimento caiu sobre seus ombros, como se o avião tivesse subido a uma altura mais vertiginosa e ele estivesse agora sem chão. Enquanto isso, Cristiano continuava a olhar pela janela, sem demonstrar qualquer sinal de raiva ou desdém. Ele parecia tranquilo, como se estivesse acostumado com esse tipo de situação. A comissária de bordo sorriu para ele e foi embora, sem perceber o impacto que causou em Eduardo. O empresário, tentando disfarçar o constrangimento, se virou novamente para o lado sem saber como reagir. A vergonha era tão intensa que ele ficou em silêncio absoluto pelo resto do voo. Ele não conseguia sequer olhar para Cristiano diretamente. Seu erro estava claro e ele sabia que não havia palavras capazes de corrigir o que acabara de fazer. Por um momento, Eduardo até pensou em se desculpar, mas a ideia parecia patética. O que ele poderia dizer a uma pessoa como Cristiano Ronaldo, que ele acabara de insultar sem nem saber quem realmente era? Ele olhou para o homem ao seu lado, mas Cristiano parecia imune à sua angústia. O famoso jogador estava concentrado no que parecia ser uma conversa telefônica tranquila, como se nada tivesse acontecido. Quando o avião finalmente aterrissou no aeroporto de Heathrow, Eduardo estava com o rosto contorcido de vergonha. Cristiano se levantou, pegou sua mochila e se dirigiu calmamente para a saída sem olhar para trás. Eduardo, sem coragem de falar com ele, permaneceu sentado, esperando que a porta da cabine se abrisse para ele também. No momento em que ele desceu do avião, Eduardo não sabia se deveria procurar uma maneira de pedir desculpas, se deveria se esconder ou apenas esquecer que aquele encontro havia acontecido. Mas o que ficou claro para ele era que seu preconceito contra as pessoas famosas, especialmente os atletas, era algo que ele nunca mais faria. Ao longo das semanas seguintes, Eduardo refletiu sobre aquele incidente. Ele leu mais sobre Cristiano Ronaldo, sobre sua trajetória, suas dificuldades, sua dedicação e seu trabalho árduo. Ele percebeu que por trás da fama e da fortuna havia uma pessoa incrivelmente disciplinada e resiliente, alguém que tinha alcançado o sucesso não apenas por ser bom em chutar uma bola, mas por ser incansável, por saber lutar por cada oportunidade e, talvez mais importante, por saber ser humilde diante de sua própria grandeza. Eduardo, de alguma forma, sentiu-se tocado por essa reflexão e jurou a si mesmo nunca mais julgar alguém com base em estereótipos ou preconceitos. A lição que ele aprendera naquele voo seria algo que ele carregaria para o resto de sua vida. E enquanto isso, Cristiano Ronaldo provavelmente não pensaria duas vezes sobre o encontro. Ele estava focado no próximo desafio, como sempre. Para ele, o mais importante era continuar a escrever sua história sem se deixar afetar por palavras vazias. Nos dias que seguiram o voo,
Eduardo não conseguia parar de pensar em Cristiano Ronaldo. O encontro inesperado e a humilhação pública haviam deixado uma marca profunda. Ele passava mais tempo do que o normal refletindo sobre o que havia feito e, mais ainda, sobre como ele tinha encarado as pessoas de forma tão superficial. O orgulho que nutria por si mesmo, como empresário bem-sucedido, parecia desmoronar aos poucos. Ele começou a pesquisar sobre Cristiano, passando horas lendo entrevistas, artigos e até assistindo a documentários sobre o jogador. O que ele descobriu mudou completamente sua perspectiva. Cristiano Ronaldo não era apenas um atleta talentoso, ele era um exemplo de disciplina, determinação e trabalho árduo. Ele havia nascido em uma família humilde na Madeira, enfrentado dificuldades financeiras, superado limitações físicas e, ainda assim, se tornou uma das figuras mais reconhecidas no mundo dos esportes. Cada conquista de Cristiano parecia ter sido precedida por anos de trabalho implacável, sacrifícios pessoais e uma dedicação incansável ao seu ofício. Não era apenas o talento que o tornava único, mas a vontade de se superar constantemente. Enquanto Eduardo absorvia essas informações, um sentimento de arrependimento ainda o consumia. Ele não conseguia acreditar que havia julgado um homem que não conhecia, com base em estereótipos e preconceitos sobre o que significa ser uma celebridade. Mais do que isso, ele se sentia envergonhado de ter, em um momento de arrogância, falado sobre algo que ele não entendia. Quem sou eu para julgar? Pensava consigo mesmo. Ele não sabia o que era necessário para conquistar a grandeza, o tipo de sacrifícios que Cristiano Ronaldo havia feito, ou o quão difícil poderia ser viver sob os holofotes o tempo inteiro. Decidido a tentar corrigir seu erro, Eduardo sabia que o pedido de desculpas deveria ser sincero, sem nenhum tipo de intenção de exibir-se ou fazer com que ele se sentisse melhor. Ele sabia que um simples desculpe não era o suficiente. A atitude que tomaria precisava refletir a verdadeira mudança em sua mentalidade. Passaram-se algumas semanas. Eduardo ainda sentia uma pontada de vergonha sempre que pensava no voo, mas ele sabia que precisaria enfrentar o fato de que havia cometido um erro e que agora era a hora de aprender com ele. Ele decidiu tomar uma atitude concreta. Ele sabia que Cristiano era um homem de coração, generoso, com um grande compromisso com várias causas sociais, principalmente relacionadas ao esporte e à saúde. Por isso, Eduardo teve uma ideia. Ele entraria em contato com uma das instituições beneficentes que Cristiano apoiava. Seria uma maneira de expressar seu arrependimento e, ao mesmo tempo, fazer algo de positivo que pudesse realmente contribuir para algo maior do que um simples pedido de desculpas. Decidiu, então, que faria uma doação considerável para uma fundação que Cristiano havia apoiado em várias ocasiões, uma fundação que ajudava crianças carentes a praticar esportes e se afastar de comportamentos prejudiciais. Ele não queria que fosse algo público ou para ser notado, mas um gesto genuíno de mudança e respeito por uma pessoa que ele havia subestimado. Em um dos eventos de caridade organizados pela Fundação de Cristiano, Eduardo se inscreveu como um dos participantes anônimos e fez a doação. Quando ele chegou ao evento, percebeu que Cristiano não estava lá pessoalmente, mas a sensação de estar contribuindo para algo que fosse maior que seu próprio ego o fez sentir uma paz inesperada. Ele também aproveitou para fazer uma doação anônima para um projeto que promovia a educação de jovens talentos do futebol. Meses se passaram e Eduardo começou a se envolver mais ativamente em causas sociais, especialmente aquelas voltadas para o esporte. Ele sabia que a melhor maneira de reparar seu erro era não apenas pedir desculpas, mas fazer algo significativo. Sua visão sobre a vida
começou a mudar. Ele passou a entender o significado de trabalhar duro de maneira mais profunda. E o conceito de sucesso também tomou uma nova forma em sua mente. Ele sabia que havia muito mais valor em apoiar iniciativas como a de Cristiano Ronaldo, que incentivava o desenvolvimento de jovens e oferecia esperança a muitos que não tinham recursos para alcançar seus sonhos, do que simplesmente colecionar mais contratos e números de negócios. Um dia, enquanto participava de uma conferência sobre investimento em projetos sociais, Eduardo foi convidado a compartilhar sua experiência com os outros. Ele poderia ter falado sobre suas conquistas de negócios, sobre como havia aumentado sua fortuna ou como tinha fechado grandes contratos internacionais. Mas ao invés disso, ele se levantou na frente de uma sala cheia de pessoas e, com a maior sinceridade, contou a história de como havia insultado Cristiano Ronaldo em um voo, sem saber quem ele realmente era. Eu pensei que sabia tudo sobre sucesso e esforço, mas depois de um encontro humilhante, percebi que o verdadeiro sucesso não é apenas sobre dinheiro ou fama. É sobre o impacto que deixamos nas vidas das pessoas e como podemos ajudar aqueles que ainda estão lutando para alcançar seus próprios sonhos. Eduardo disse com a voz firme. Fui estúpido e arrogante ao julgar alguém que eu não conhecia. E eu espero que, ao compartilhar essa história, outros possam aprender com o meu erro. O verdadeiro valor de um ser humano não está no que ele possui, mas no que ele faz para tornar o mundo um lugar melhor. A reação da plateia foi de respeito, e muitas pessoas o parabenizaram por sua sinceridade. Naquele momento, Eduardo sentiu que estava realmente crescendo como pessoa. Ele sabia que, embora não pudesse voltar atrás e desfazer o erro, estava fazendo a diferença da maneira que agora entendia ser a mais importante. Não apenas com palavras, mas com ações. Enquanto isso, Cristiano Ronaldo seguiu sua jornada, tocando a vida de milhares de pessoas, com seu trabalho e seu compromisso social. O que ele não sabia era que, em um voo que parecia ser apenas mais uma viagem, ele havia causado uma transformação inesperada na vida de um homem. E para Eduardo, a maior lição de todas foi que o respeito não é dado, mas conquistado, e muitas vezes conquistado de maneira muito diferente da que esperamos. E aí, pessoal, o que acharam da história? Não dá para negar que esse momento de arrependimento foi uma grande lição de humildade, né? Às vezes a gente julga as pessoas sem saber realmente quem elas são e acaba perdendo a chance de aprender algo incrível